diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 4, desse 4º capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, ou seja, amabilidade, generosidade, bondade, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, ou seja, Jesus virá em breve. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, pensem sempre nestas coisas. Verso 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, e o Deus que nos dá paz estará conosco. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, com a Tua palavra. Encha o nosso coração da riqueza deste tema, gratidão e alegria, para que nós possamos, ó Deus, não somente ao longo do mês de novembro, de fato, com o coração grato, nos alegrar diante do Senhor, nos alegrar em família, como família da aliança, mas também, ó Deus, o tempo todo, em todas as circunstâncias e por todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para que cada cristão verdadeiro possa expressar essa gratidão com alegria diante do Senhor, especialmente pelo cuidado provisional do Senhor. Tenha misericórdia, visita cada um aqui hoje, cada família aqui representada. Ó Deus, visita essas famílias com bênçãos de harmonia, de paz, de prosperidade, de saúde, permitindo, ó Deus, que em cada família o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado e a bondade do Senhor seja multiplicada. Abençoa, Senhor, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Conforme eu já disse, meus queridos irmãos, nesse mês de novembro, nós, a família da aliança, nós seremos desafiados a celebrar em família a fidelidade pactual de Deus, com gratidão e com alegria. Afinal de contas, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Amém? Todo o povo de Deus pode repetir esse Salmo 126, versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mais uma vez, grandes coisas, por isso, glória a Deus. Então nós vamos, de fato, ao longo desse mês, declarar com a nossa alegria o cuidado provisional de Deus. A nossa alegria, nós vamos declarar que ela não procede de homens, ela não tem relação com as circunstâncias. Na verdade, essa alegria, ela procede do nosso relacionamento com Jesus, da nossa posição em Cristo Jesus. Então, nós estamos nele, e por estarmos nele, somos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, hoje, o nosso coração se enche de gratidão, e nós expressamos essa gratidão com alegria, porque de fato, o Senhor tem cuidado de nós. Como dizia João Calvino, conhecer e confiar na maravilhosa graça da providência de Deus é a mais importante das bem-aventuranças, ou seja, é a suprema bem-aventurança, a maior fonte de alegria, de paz e de segurança. E desconhecer esse cuidado de Deus é de fato a maior de todas as misérias. Então aqueles que conhecem e que aproveitam, que usufruem do cuidado especial de Deus,
esses, de fato, eles gozam da verdadeira bem-aventurança. E aqueles que desconhecem o cuidado provisional de Deus, né, a bondade do Senhor, esses de fato, eles não sabem e vivem, portanto, a maior de todas as misérias, dizia João Calvino. Portanto, meus queridos irmãos, o reconhecimento das vitórias de Deus, tanto espirituais quanto materiais, deve gerar no coração do verdadeiro cristão um senso profundo de gratidão e alegria. Então, quando o cristão verdadeiro, ele reconhece as vitórias de Deus na vida dele, quando ele reconhece a ação de Deus em favor dele, seja espiritualmente, seja materialmente, quando ele reconhece esse mover de Deus na vida dele, de fato, ele precisa expressar isso com profunda gratidão e alegria. Mais uma vez, citando Calvino, ele diz que a verdadeira alegria procede de um coração agradecido e não de circunstâncias da vida. Na verdade, um coração agradecido, ele não está baseado nas coisas desta existência. Independente das dificuldades, independente das lutas pelas quais todos nós passamos, na verdade, a nossa gratidão está no cuidado de Deus em nosso favor. Dizia ele que um coração agradecido, ele não se baseia numa vida fácil, nos prazeres passageiros desse mundo, mas ele se baseia na confiança incondicional no favor de Deus como Pai compassivo. E com certeza o pano de fundo que gerou essa convicção no coração de João Calvino foi a convicção do profeta Abacuque no capítulo 3, nos versículos 17 e 18. Quando, mesmo enfrentando muitas adversidades, mesmo com o coração extremamente perplexo em face das coisas que estavam acontecendo naquela época já no reino de Judá, Abacuque então, agora ele expressa essa convicção e ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, diante de tudo isso, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então Abacuque deixa claro para nós que a nossa alegria, ela de fato não é circunstancial, ela não depende das circunstâncias, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não haja gado nos currais, mesmo assim eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Então era essa convicção que Abacuque teve, que Calvino também tinha. E ele dizia Calvino, é necessário que os crentes, mesmo quando afligidos por tribulações, por calamidades, encontrem razões para se alegrar com gratidão, pois sabem que todas as coisas acontecem pela permissão e pelo plano de Deus, cujo propósito é a nossa salvação. Comentando Romanos no capítulo 5, no versículo 3. Portanto, meus queridos irmãos, de fato, quando o coração é grato, o rosto com certeza será alegre. Coração grato formoseia o rosto. A nossa gratidão, ela procede de um coração agradecido. Calvino, falando desse assunto sobre gratidão e alegria, ele arremata isso tudo no seu comentário de Jó, dizendo o seguinte: quando contemplamos as ricas vitórias de Deus e reconhecemos a sua graça em nossas vidas, não há lugar para tristeza, mas somente para a gratidão sincera, que sempre gerará uma alegria profunda na alma. Então, coração grato faz a alma ser alegre. É assim que nós temos que seguir
a despeito das lutas, e todos nós estamos sujeitos a essas adversidades. Todos nós os da família da aliança, ainda hoje estamos sujeitos a essas intempéries, a essas dificuldades, a essas adversidades, perseguições, por causa da nossa natureza, por causa de ainda habitarmos uma terra em pecado, por causa da nossa fé. Em virtude de tudo isso, nós ainda passamos por essas lutas, mas nada disso pode roubar a nossa alegria. E diante de tudo isso, nós podemos contemplar o cuidado de Deus em nosso favor. Esse mês todo, nós estaremos tratando desse assunto da gratidão e da alegria. E o nosso exemplo, que nós usaremos como exemplo ao longo desse mês, será o exemplo do apóstolo Paulo, que sem dúvidas é a personagem do Novo Testamento que mais expressou gratidão e alegria pelo cuidado provisional de Deus. Paulo teve consciência absoluta que o cuidado de Deus era a razão da sua alegria. E portanto, para nós hoje também, o cuidado de Deus, a maneira como Ele cuida de nós, a maneira como Ele nos conduz, como Ele governa todas as coisas, é isto, e é aí que está a razão da nossa alegria, não nas circunstâncias, nada disso, mas nesse cuidado poderoso, incomparável do nosso Deus. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele vai deixar claro para nós que a alegria, além de ser fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, verso 22, ser grato e expressar essa gratidão com alegria, está na base da nossa comunhão, do nosso serviço, da nossa obediência e da nossa esperança. Então, também, no pensamento do apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele vai deixar isso claro, que ter um coração grato e expressar essa gratidão por meio da alegria está na base da nossa adoração, está na base da nossa obediência, está na base do nosso testemunho, está na base da nossa esperança. Na visão do apóstolo Paulo, a comunhão vertical, horizontal do crente, ela depende essencialmente do coração alegremente grato. Ou seja, se o seu coração não for grato, você não conseguirá desenvolver essa comunhão vertical, você e Deus, cumprir o mandato espiritual. Não conseguirá, né? Não tem como. Você usufruir da comunhão com Deus, você precisa reconhecer que Ele é Deus e você em tudo é dependente dEle. Portanto, seu coração grato abrirá caminho para essa comunhão vertical, essa comunhão com Deus. E também, esse coração grato, expresso através da alegria, é que vai propiciar essa comunhão horizontal entre os irmãos, na família, na sociedade, na igreja, em todos os lugares. Por isso que uma pessoa que tem o coração agradecido, o coração generoso, que expressa isso através da alegria, ele de fato tem comunhão uns com os outros e manifesta essa comunhão pelo amor. É isso que Jesus ensina em João capítulo 15. Nós precisamos viver isso. Segundo o apóstolo Paulo, o serviço cristão, que realmente tem valor em essência, depende de um coração grato. Já disse aqui em outras ocasiões, nós não conseguiremos adorar a Deus verdadeiramente, nossas orações não serão ouvidas, nossos louvores não serão recebidos, se não procederem de um coração agradecido. Nós precisamos de fato agradecer e fazer isso com alegria. Então, o serviço cristão, a piedade cristã, depende de um coração alegremente grato. Mas também a nossa obediência, né? Na verdade, tanto o apóstolo Paulo, quanto principalmente Jesus, diz que essa gratidão nos levará à obediência. Quanto mais grato você for, mais obediente você será.
Quanto mais grato você for, mais você vai reconhecer o cuidado de Deus, mais você vai reconhecer a soberania de Deus. E quanto mais você reconhecer a soberania de Deus, mais você se submete a Ele, mais você vai obedecer os seus mandamentos. Então é exatamente isso que Jesus ensina em João 15. Ele vai dizer claramente agora, com essa alegria que procede dEle, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Mas ele ensina também que a esperança que fará com que o cristão, o crente verdadeiro, seja paciente na tribulação e perseverante na oração, ela é expressada por um coração alegremente grato. Em outras palavras, o que Paulo está ensinando? Que não há esperança na vida de quem não tem um coração cheio de gratidão e alegria. Não tem. Uma pessoa que não é grata e, portanto, aborrecida, né? Na verdade, ela não tem esperança. Ela não tem. Então, uma pessoa que tem esperança, essa esperança tem que ser visibilizada por meio de um coração alegremente grato. Por isso é que, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, Paulo diz: alegrai-vos na esperança. E por causa disso, nós seremos pacientes, o texto diz, pacientes na tribulação. E, completa o texto, perseverantes na oração. Então, na verdade, a nossa esperança que vai nos dar paciência na tribulação, a esperança que nos fará perseverantes na oração, ela depende de um coração grato. O segredo é um coração grato, generoso, agradecer ao Senhor. A carta de Paulo aos Filipenses, ela também é conhecida como a carta da alegria ou a carta da gratidão, principalmente porque alegria e gratidão são as notas predominantes desta epístola. Ela nos ensina que a alegria que desfrutamos por estarmos em Cristo, ela vai além dos sentimentos, além das experiências emocionais, além das circunstâncias. Essa alegria é, antes de tudo, fruto da paz com Deus e da convicção de que todas as promessas que estão na Bíblia, elas se cumprirão. Então você pode crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Então você pode esperar, se alegra nessa esperança, porque ela certamente se cumprirá. Essencialmente, essa carta aos Filipenses, ela nos fala sobre o poder transformador da gratidão e da alegria. Ou seja, um coração grato e alegre certamente transformará, inclusive, a nossa visão em relação às circunstâncias, em relação ao próprio mundo. É esse coração grato expresso pela alegria que vai mudar a nossa cosmovisão. E foi esse coração grato, essa alegria que mudou a cosmovisão do próprio apóstolo Paulo, que ele revela aqui na carta aos Filipenses. Ou seja, mesmo estando preso, ele via propósito naquela prisão injusta, mas ele via propósito. Ele agradecia a Deus, porque mesmo estando preso, ele conseguiu evangelizar toda a guarda pretoriana. Mesmo estando preso, a prisão dele serviu de motivação para muitos crentes continuarem pregando o evangelho. Então ele disse o seguinte: ele estava preso, mas a proclamação do evangelho não. Ele estava algemado, mas o poder do evangelho não. Então esse coração grato por tudo aquilo que Deus fez por nós, é que de fato muda a nossa visão de mundo, a nossa visão das circunstâncias. Ou seja, quando nós temos o coração grato, quando nós expressamos essa gratidão com alegria, nós vamos ver e avaliar as circunstâncias de maneira diferente. E mais do que isso, nós vamos viver nesse mundo de maneira diferente. E exatamente por estarmos vivendo nesse mundo de maneira diferente,
é que nós vamos fazer a diferença. Ninguém que é igual faz a diferença. Para fazer a diferença tem que ser diferente. Então a carta de Paulo aos Filipenses ensina isso para nós. E é exatamente isso que ele queria ensinar. Por isso que nessa pequenininha carta, 4 capítulos apenas, ele fala várias vezes, mais de 14 vezes, incentivando os crentes a serem alegres, a serem gratos. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E essa alegria é fruto da gratidão. Ninguém consegue ser alegre se for ingrato. Não tem como. Não tem. Então, aqui no nosso texto, principalmente, Filipenses 4, de 4 a 9, esse texto está bastante conectado com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que eram 2 igrejas, na verdade, vizinhas, né? Ficava na região da Macedônia, Filipos e Tessalônica. E esse texto nosso está conectado com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. E diz assim lá o texto de Tessalonicenses: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. E essas 3 coisas, ele termina o texto dizendo: é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque estas coisas fazem parte da vontade de Deus em Cristo Jesus. Quais são? A alegria, a oração e a ação de graças. E aqui então, nós podemos ver Paulo trazendo um ingrediente novo, que na verdade está no texto também de Filipenses. Até então, ele vem tratando bem claramente da gratidão com alegria. É um coração grato, ele é visto pela alegria. Então a alegria, ela externa a gratidão. E aqui agora ele vai dizer que além da alegria e da gratidão, nós precisamos também da oração. Então ele traz aí para nós esse elemento, a oração perseverante. Então a gratidão e a alegria, Paulo acrescenta a elas a oração perseverante. Verso 17 de 1 Tessalonicenses 5, ele diz: orai sem cessar. Tradução mais literal: orem sempre. Paulo estava absolutamente certo de que a oração é um meio de graça pelo qual o crente se conecta com Deus, expressando as suas necessidades, os seus louvores, a sua gratidão. A alegria, por sua vez, é frequentemente retratada como fruto dessa comunhão com Deus, da paz com Deus, que emerge dessa confiança, da esperança que a oração produz, gera em nós. Então, quando você começa a orar, você está alimentando essa esperança, essa confiança e esse relacionamento com Deus por meio da oração, dessa comunhão com Deus. Ele de fato vai fazer você cada vez mais grato, cada vez mais alegre. Então, essas 3 coisas formam aí uma tríade poderosa: gratidão, alegria, oração. Podemos dizer que a oração é uma inesgotável fonte de alegria e de gratidão. Você pode estar passando por uma luta muito difícil, começa a orar. Deus vai esclarecer a sua mente, seu coração vai se abrindo e vai enchendo de gratidão e vai enchendo de alegria, mesmo diante de adversidades. Foi assim que aconteceu com Abacuque. A declaração que ele faz no capítulo 3, ela surgiu depois de um tempo de oração, quando ele tinha decidido ir para a torre e orar e buscar o Senhor. E na sua busca, na sua comunhão, no seu relacionamento com o Senhor, o Espírito Santo de Deus encheu o coração do profeta para ele fazer aquela declaração poderosa, maravilhosa. A despeito de tudo, de todas as circunstâncias, eu vou continuar crendo no Deus da minha salvação. Porque a salvação do Senhor é a minha alegria. Essa é a minha alegria. Então, quando Paulo escreve Romanos capítulo 8, ele vai deixar claro isso, né? Você de fato está salvo. O sacrifício de Jesus é suficiente.
e Ele de fato te comprou e comprou de uma vez por todas. E aqueles que estão em Cristo, nada pode separá-los do amor do Senhor, nada. Nada. Então nenhuma circunstância, nenhuma adversidade pode roubar essa paz, pode roubar essa alegria, essa convicção que você tem por estar em Cristo Jesus. Nada pode mudar a sua identidade de que você hoje é amado, é protegido, é eleito, é escolhido do Senhor. Nada pode mudar isso. E através da oração, o Espírito Santo de Deus enche a nossa alma de paz e, portanto, gerando essa gratidão, essa alegria. Quando o crente fiel ora ao Senhor, ele não apenas apresenta as suas petições, mas também ele desfruta da presença de Deus. A presença de Deus que ele desfruta através da comunhão, na oração, é que realmente é a fonte de alegria. Observe bem, Salmo 16, versículo 11, Davi faz essa declaração, ele diz lá: na presença de Deus há plenitude de alegria. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Portanto, Paulo traz aqui agora para os filipenses e para os tessalonicenses que a oração é esse meio de graça poderoso que vai gerar essa verdadeira alegria em nós, na nossa alma, por causa dessa comunhão com o Senhor. Aí nós expressaremos esse coração grato, cada vez mais grato. Jesus, o próprio Jesus reforça essa ideia, reforça essa posição. João capítulo 16, verso 24, onde ele diz aos seus discípulos, e diz aos seus discípulos num momento crucial. Capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo João é o chamado ministério particular de Jesus, praticamente aqueles ensinamentos da quinta-feira, da chamada Semana Santa. Portanto, ali Jesus não fez mais milagres, Jesus não falou mais para o público em geral, mas apenas para os seus discípulos. E no seu ministério particular, especificamente para os seus discípulos, a partir do capítulo 12, do finalzinho do capítulo 12, até o início do capítulo 18, aí no capítulo 16, ele vai dizer exatamente isso. Olha o que diz aí no versículo 24, para os seus discípulos naquele momento final: até agora, nada pedistes em meu nome, pedi e recebeis, para que a vossa alegria seja completa. E o meio é a oração. Quer ser alegre? Começa a orar. Começa a orar. Nós cremos que Deus tem poder para responder às nossas orações. E a satisfação de ver Deus respondendo às nossas orações é uma fonte de extrema alegria, pois confirma para nós que de fato o cuidado de Deus é presente, que de fato Deus cuida de nós. Então quando você vem aqui e ora, e bota os seus joelhos no chão e ora, e você vê Deus respondendo, aquilo é maravilhoso, não só pelo fato de você ter recebido a bênção que queria, mas pelo fato de ter visto Deus responder, de provar que Ele está cuidando de você. Isso enche o nosso coração de alegria, confirma que Deus está conosco. Então, várias vezes, naqueles 3 discursos de Jesus, no seu ministério particular, capítulo 14, 15 e 16, ele vai ensinar os discípulos a orarem, e através da oração, a alegria de Jesus seria completa na vida deles. Aqui, mesma coisa, o apóstolo Paulo diz: se alegre sempre, mas orem sem cessar. Se alegre na esperança, mas persevere na oração. Escrevendo aos filipenses, ele manda eles agora orarem ao Senhor. Ele vai dizer claramente lá no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos. E o problema do século hoje, especialmente das metrópoles, das grandes cidades, é a ansiedade. E Paulo está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Ele está ensinando aqui que por meio da oração perseverante,
Certamente a ansiedade é vencida pela paz de Deus, diz ele, que guarda o coração e a mente daquele que ora. Então é aí que está o segredo. Na verdade, Jesus já tinha ensinado isso, né, a respeito, lá no Sermão do Monte. Você quer resolver o problema da ansiedade? Na verdade, os remédios não resolverão, mas a oração resolverá, porque lá você pode descansar a sua alma. Por meio da oração você recebe a paz de Deus que excede todo o entendimento. Por meio da oração, de fato o texto diz aí que o Senhor guardará a nossa mente, o nosso coração. Então, através da oração, essa paz de Deus, ela vence a ansiedade do mundo. O apóstolo Pedro aprendeu isso. Ele diz: lance sobre Cristo toda a sua ansiedade, que Ele cuidará de você. Então, no lugar da ansiedade, você terá paz. E essa paz é a irmã gêmea da alegria. Irmã gêmea da alegria. É uma das características do fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a alegria, é a benignidade, é a bondade, é a mansidão, é o domínio próprio. Então, quem tem paz, tem alegria. É impossível ter paz e não ser alegre. É impossível ser alegre e não ter paz. Porque paz e alegria são características do fruto do Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo, ela aumenta por meio da oração. Por isso que a oração é o meio de graça. A oração não tem a mínima intenção de mudar os planos de Deus. Os planos de Deus são imutáveis. A oração também não tem a mínima intenção de informar Deus de nada. Deus sabe de tudo, o conhecimento dele é absoluto. Mas a oração muda quem ora. A oração enche de paz a alma aflita, a alma ansiosa. E aí sim, resolve sim o problema da depressão, da ansiedade, ou de qualquer outra coisa. Vá a Jesus. Ele é a solução. Então, coração grato, ele será genuinamente alegre. E essa alegria nos levará a esse compromisso com a oração. A oração funciona como uma troca. Nesse sentido, nós podemos pensar assim, né? A ansiedade, o peso das preocupações, elas são entregues a Deus. Quando Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, diz: lance sobre Cristo toda a sua ansiedade. É a mesma palavra que vai aparecer lá em Mateus capítulo 15, no finalzinho, quando diz que muitas pessoas com muitas enfermidades foram levadas e largadas aos pés do Senhor Jesus. Então, lance, tire das suas costas, lance, entregue, confie. Salmo 37, entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais Ele fará. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Ele cuidará. Então, Jesus disse: peça, peça. Vocês não pediram ainda, mas peça. Tudo que vocês pedirem em meu nome, né, vocês receberão. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. De fato, a prática da oração, especialmente quando contínua, quando perseverante, ela fortalece a fé, renova as esperanças, sustenta o espírito em tempos de dificuldades. E sustenta como? Com paz. Com paz. O mundo pode estar caindo lá fora. Se você for de fato comprometido com a oração, você terá paz de espírito. Oração é o segredo. A perseverança na oração é uma demonstração de fé, de confiança em Deus. Mesmo quando nós não vemos os resultados imediatos, perseverar na oração nos ensina a depender de Deus em todas as situações. De repente, você está orando e não está vendo os resultados agora, mas continue, porque quanto mais você orar, mais você vai depender de Deus, e no tempo certo, Ele cumprirá
a palavra dele. Aquelas personagens que aparecem lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, 16 personagens. O texto vai terminar no finalzinho dizendo que elas creram e morreram sem ver o cumprimento da promessa. Mas a promessa se cumpriu. E eles conosco tomarão posse das mesmas promessas. Por nossa causa, né? Eles vão receber junto conosco no grande dia. Portanto, essa é a causa da nossa alegria. Essa confiança e fidelidade realmente proporciona um propósito de gratidão no nosso coração, que naturalmente se transforma em alegria. E assim é que nós precisamos viver esse mês de novembro, mês de gratidão, mês de alegria. Para o apóstolo Paulo, a alegria que procede de um coração grato, certamente torna a vida mais plena, mais rica, mais abençoada. Na visão do apóstolo Paulo, certamente, um coração grato, um coração alegre, um coração generoso, um coração alegre, um coração comprometido com essa comunhão por meio da oração, vai tornar a vida mais leve, vai tornar a vida mais rica e mais abençoada. Um coração grato formoseia o rosto, alegra a alma, determina o caráter. Em outras palavras, perseverança na oração, paciência nas tribulações, só é possível por meio dessa gratidão, dessa alegria em todas as circunstâncias. Por isso é que ele insiste tanto nessa carta: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Todos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Bem fortes? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Coração grato e alegre vai estimular o evangelismo. Você vai desejar testemunhar da bênção do Senhor, das bênçãos do Senhor na sua vida para as outras pessoas. Vai promover a santidade. Você vai querer estar cada vez mais em comunhão com o Senhor, porque é essa paz que enche a sua alma. Esse coração grato, alegre, ele vai fortalecer a comunhão uns com os outros, porque gratidão é sinônimo de generosidade. Então, um coração grato, ele é generoso, ele quer dar, e ele sabe que dar é melhor do que receber. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, né? Fazendo assim como disse Jesus, é melhor dar do que receber. Então, é aí que está a alegria. Alegria de você perceber que foi útil, que foi bênção na vida do irmão, na vida do outro, na vida do necessitado. Isso que enche o nosso coração. Esse coração grato, alegre, ele também nos leva à adoração, inspira a nossa esperança, e o que é mais bonito ainda, aumenta o nosso compromisso. Crente comprometido, com certeza o coração dele é grato e é alegre, com certeza. Descomprometido, ele ainda não entendeu o que Deus fez por ele, não entendeu ainda. Ele não entendeu que ele já tem o melhor de Deus, que é Jesus. Ele não entendeu. Mas quando o coração é grato, expresso por essa alegria, ele é comprometido. Então, meus queridos irmãos, essa é a nossa intenção: gratidão e alegria. E no dia 28, celebrando com muita festa, com muita alegria diante do Senhor, por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele fará, porque Ele é o Deus da aliança e nós somos a sua família, nós somos o seu povo, o povo da aliança. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, faça a sua oração em nome de Jesus. Glória a Deus.
Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E demonstre cada vez mais gratidão, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Glórias sejam dadas ao Senhor, em nome de Jesus.